Olá, turma, tudo bem? Sou o professor Henrique, espero que todos estejam bem e estejam confortáveis para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar algumas características importantes da nossa disciplina e eu te faço o convite para estar comigo até o final, fazendo todas as observações, todas as evidências, tudo que for importante para o seu engrandecimento escolar. Então eu espero que você esteja no seu cantinho de estudo, com a sua água, com o seu material, tudo que estiver disponível e ao seu alcance para que você tenha êxito na nossa aula de hoje. Vamos lá? Conto com sua presença. Então, alunos, depois desta breve apresentação, nós temos aqui agora espelhado na nossa tela o livro que nós vamos utilizar. Espera aí, que esse é o livro do professor, vou colocar o livro do aluno, tá? De qualquer forma, nós vamos hoje aprofundar os nossos estudos acerca do Renascimento. Nós vamos fazer um brevíssimo retorno às características do Renascimento para que possamos chegar no impressionismo, tá? Turma, aproveitando este momento, eu quero dizer o seguinte, que nós vamos utilizar aquela plataforma que eu ensinei, que eu mostrei, na verdade, nas nossas últimas aulas do Google Arts, tá? Hoje nós vamos dar uma ênfase ao Renascimento, bem mais, tá? A questão do impressionismo eu vou só destacar, mas é algo muito leve, nada assim que eu vá cobrar na nossa avaliação. O que eu vou dizer hoje é realmente com muita relevância é o estudo acerca do Renascimento, tá? Você, inclusive, vai pegar o seu material didático. Hoje, para a nossa aula de hoje, você vai pegar o marcador. Estou com o marcador aqui de uma cor já. E você vai marcar exatamente. Marcador para marcar, né? Olha esse pleonasmo. Você vai pegar o nosso marcador e vai fazer algumas marcações nos comentários que eu disser para você fazer, tá? Então, você, como um bom aluno, como uma boa aluna, vai se organizar desde já para fazer exatamente o que eu irei dizer para vocês fazerem, tá? Mas, professor, por que tudo isso? Porque vai ser útil e vai ser importante para a nossa avaliação, tá? Hoje, até o final da nossa aula, nós vamos destacar algumas informações do nosso material que vão nos auxiliar, desculpa, vão nos auxiliar para a construção e elaboração da nossa avaliação. Professor, mas em que sentido? Eu vou deixar alguns comentários durante a nossa aula para que você perceba e você faça uma relação do nosso conteúdo com o nosso contexto atual. Tá? Porque a nossa prova ela vai ser muito assim, embora seja sobre o Renascimento, mas eu vou buscar sempre questões voltadas ao nosso contexto atual. Por exemplo, de que maneira o Renascimento pode ser relacionado com a pandemia, por aí vai. Tá? É importante que você já tenha essa noção, porque os vestibulares, eles já trabalham dessa forma, tá? Conhecer as características do Renascimento são importantes? São importantes. Conhecer de que forma elas influenciaram o ser humano é importante? É importante. Mas é mais importante ainda contextualizar. E é por isso que eu vou deixar ali alguns comentários para que você já marque no nosso livro, para que você já saiba como que será mais ou menos a nossa avaliação, tá? Depois dessa brevíssima introdução, nós temos aqui os objetivos da nossa unidade. Então, até o final desta unidade, nós vamos obter uma visão geral sobre as artes visuais durante o Renascimento. Nós vamos, inclusive, fazer análise semiótica, tá? Eu sempre procuro fazer isso com os meus alunos e vocês também irão fazer, tá? Nós vamos entender a arte como uma parte integrante dos conhecimentos humanistas, nós vamos também conhecer o que é o humanismo, nós vamos compreender como a função da arte está relacionada à valorização dos seres humanos e de suas produções, nós vamos também reconhecer o aspecto simbólico da arte no movimento renascentista europeu, inclusive nós vamos destacar, tá, alguns lugares, como uma catedral que nós vamos estudar hoje, que traz a essência do renascentismo, tá? Perdão, do renascimento. E aí nós vamos entender de que forma o renascimento foi importante,
Tá? Além disso, nós vamos estabelecer relações entre os conteúdos históricos e a contemporaneidade. Nós vamos situar historicamente as manifestações artísticas do período renascentista e vamos aplicar conhecimentos técnicos em produções artísticas. Então vejam o seguinte, todos esses objetivos eles não serão trabalhados na nossa aula de hoje, tá? Ele vai ser trabalhado durante o capítulo inteiro, tá? E para a nossa aula, então, eu já vou pedir de imediato que você coloque nesta página, na página de número 5, e já pegue o seu marcador e faça aqui essa marcação, essa seguinte marcação dos burgos, tá? Vocábulo de origem latina, utilizado para denominar vilas até comerciais. Essa pergunta sobre os burgos, ela vai constar na nossa avaliação de alguma forma, tá? Porque daí nós temos, inclusive, a origem do nome burguesia, tá? E aí é importante que você tenha isso daí. Se você for observar, olha só, pelo próprio conceito de burgos, nós temos esse conceito de origem latina, utilizado para denominar vilas e cidades medievais, geralmente cercadas por muralhas. Os burgos surgiram nos entroncamentos das estradas e muitos deles desenvolveram-se das feiras. Em virtude do espaço restrito para a realização de atividades agropastoris, os burgueses se dedicaram às atividades manufatureiras e comerciais. Agora, hoje em dia, de que fato os burgos têm influência na burguesia, justamente porque passaram a promover um comércio rico e um comércio variado, obtendo lucros, obtendo, isso aqui. Por isso nós temos, então, o nome burguesia. E aí nós vamos entender que esse período renascentista, tá? Ele tem a ver com o período da Idade Média, o período da Antiguidade Clássica, tá? Nós vamos ver exatamente essa relação. E aí vale também ressaltar que a própria Idade Média, ela foi chamada durante muitos anos como Idade das Trevas. E aí o nosso material, ele já traz no primeiro parágrafo essa informação. Ah, mas por quê? Porque consistia, mas isso aí nós vamos observar o seguinte, que isso tem a ver com a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela sempre teve essa relação com o plano espiritual, mas desde o início da sua, ainda nos primórdios da Igreja Católica, nós vamos observar um conceito pré-concebido da visão de mundo. Professor, em que sentido? A própria Igreja Católica, ela separava, tá? O que era de Deus e o que não era de Deus. Mas isso, se você observar, é colocar uma régua e estabelecer o tradicional. Significa, então, por exemplo, se você fizesse uma tatuagem, você não iria para o céu, tá? Então, isso significa que era 8 ou 80. Então, por conta disso, ela valorizava apenas o plano espiritual e desvalorizava tudo que não fazia parte do plano espiritual. Então, tudo que era ligado a cemitério, tudo que era ligado à morte, era chamado de profano, era chamado de algo trevoso, e isso hoje em dia foi se perdendo. Para você observar, estudar sobre a morte é um tabu, e para a Igreja Católica isso era também muito cruel. Nós vamos observar a história das bruxas, que a própria Igreja Católica, olha, vejam bem, tá? Nós temos uma influência da Igreja Católica aí, mas as bruxas, elas não eram queimadas em praças públicas, elas eram asfixiadas em praças públicas, tá? Elas eram amarradas, o fogo era em volta dessas mulheres que eram para a sociedade da época chamadas de bruxas, tá? E aí o fogo que asfixiava essas mulheres. Para quem assistia de fora, tinha-se a impressão de que elas estavam sendo queimadas. Então, o estudo da história vai nos fazer entender de que forma a arte está relacionada a tudo isso. E está muito bem relacionada, gente. Porque nós vamos passar ali por contexto da Igreja Católica, da Idade Média, nós vamos retornar ali aos primeiros cristãos, tá? Que foram, inclusive, perseguidos, e os primeiros cristãos, como forma de deixar um registro por onde passavam, desenhavam um peixe, sabe aquele peixe que é utilizado em cordões e tal? Então, é um peixe que representa, que em grego representa, ou tem um significado voltado para Jesus Cristo.
Então, nós vamos observar que tudo isso faz parte deste contexto histórico, e tudo isto é arte, faz parte da arte, tá? Depois nós vamos entender o seguinte, nós temos aqui essa imagem, né, na obra de Quentin, a representação de um casal cuja ocupação era o empréstimo e juros. Isso aqui é mais para a gente contextualizar, tá? Depois, passando um pouquinho mais, tem essa atividade aqui, ele vai começar a falar sobre o movimento humanista, tem essa atividade, eu gostaria de que vocês realizassem, é uma atividade, inclusive, da nossa aula passada, tá? O nosso material, ele traz uma abordagem interessante, porque ele começa ali falando sobre a relação da Antiguidade Clássica e Idade Média. Depois ele pula para o movimento humanista, né? Eu acho isso interessante. Ele dá um salto assim. Mas não tem problema. O movimento humanista, ele foi importante para o Renascimento. Ele foi, na verdade, algo muito centrado dentro do Renascimento. Tá? Por quê? Primeiro que o movimento humanista ele tinha uma relação com o comércio e tinha uma relação, como o nosso próprio material fala, entre o Oriente e o Ocidente durante a Baixa Idade Média, tá? Ainda a respeito do movimento humanista, foi um movimento que se caracterizou pelo retorno ao estudo da cultura clássica. E aí nós vamos ter o antropocentrismo. Mas, professor, o que é antropocentrismo? Vamos entender o seguinte. Ainda no período do trovadorismo, só para vocês resgatarem uma ideia lá do primeiro ano do ensino médio, nós vamos ter ali a idade um período em que o feudal era algo central, e além disso nós vamos entender o seguinte, de que o teocentrismo era uma característica principal, o fato de que tudo girava em torno de Deus, tá? Tanto que essa característica teocentrista, a Igreja Católica, ela resgata, de uma forma até um pouco equivocada, mas resgata, tá? Porque nós temos que perceber, inclusive, a questão preconceituosa em alguns momentos da própria igreja e os erros que a própria igreja cometeu, tá? Mas, enfim, lá no trovadorismo nós temos essa característica, teocentrismo. Durante aqui o período do Renascimento, tá? Depois de um longo período, nós chegamos a uma outra característica do antropocentrismo. Mas o que isso significa dizer, professor? Significa dizer o seguinte, que o homem, ele teve um momento de reflexo, tá? E de reflexão, e ele começou a perceber o seguinte, que a parte financeira já estava em alta durante esse período, nós temos o surgimento dos burgos, como nós comentamos, e aí ele vai se perceber enquanto o indivíduo que pertence a uma sociedade e que existem outros indivíduos que também pensam da mesma forma que ele. Então, nós vamos entender que o antropocentrismo ele está ligado ao estímulo da racionalidade e aos prazeres, consequentemente, oriundos de toda essa reflexão, tá? É o homem no centro, é o homem no centro, tá? Ele vai se perceber que, em alguns momentos, ele pode fazer algumas coisas sem evidência de Deus, tá? Ele vai começar a questionar Deus, tá? Então, essa característica teocentrista, ela sai um pouco de cena e entra a característica antropocentrista e começa a valorizar o ser humano e, consequentemente, as suas realizações, tá bom? E aí nós vamos observar o seguinte, daqui em o movimento humanista até realizações, você vai pegar seu marcador e já pode passar aí, fazer uma marcação, tá? Em seguida nós temos o comentário de que os humanistas contestaram a cultura medieval e se voltaram à cultura da antiguidade clássica em busca da valorização do homem. É muito interessante isso, porque aí nós vamos ter o renascer humano, tá? Sabe, é como se fosse uma libertação. Nós temos ainda na cultura medieval uma ligação muito intrínseca de homem, tá? Submisso a outro homem, tá? Submisso em muitos aspectos, seja pela questão financeira, seja pela, enfim. Quando nós chegamos aqui, neste momento, não é que esta submissão vá deixar de existir, mas a partir de que o homem comece a fazer uma própria reflexão da importância dele, ele vai começar a trazer alguns pensamentos que chegam até a ser chamados de rebeliões, tá? Porque o próprio homem ele começa a se questionar. Opa, algo aqui está acontecendo de errado.
eu tenho características que devem ser evidenciadas, mas a sociedade não está querendo transparecer isso, tá? E aí, nesse período, nasce, então, o Renascimento, tá? Você pode até falar assim, professor, mas é muita informação. Calma, nós vamos andar de pouco em pouco, tá? Se você tiver dúvida, você pode me perguntar no privado, não tem problema nenhum. Essa parte agora, ela volta mais um pouco para a teoria, tá? Não que as artes visuais não sejam importantes, são extremamente importantes. Nós vamos fazer uma análise semiótica já já delas. Nós vamos observar de que forma o antropocentrismo ele tomou lugar, por exemplo, tá? Marca aqui também, ó, o conceito de antropocentrismo, e já veja que nós temos aqui uma característica do hedonismo, tá? Que na Grécia Antiga, a valorização do prazer oriundo da estimulação dos sentidos era chamada de hedonismo, tá? Isso que já pedi para você realizar. E nós partimos aqui para a página 7, que também pedi para você responder no seu material, ok? No seu caderno. E aí nós passamos aqui para a página de número 8, que é definitivamente a página que vai nos orientar a respeito do Renascimento. Se eu pergunto de você o que é o Renascimento, o conceito que o nosso livro traz, e é o conceito que nós vamos trabalhar na nossa avaliação, é a seguinte: movimento de renovação cultural. Olha, renascer, renovar, é algo que tem aí uma familiaridade, tá? Quando ocorreu? Na Europa, entre os séculos 14 e séculos 16, tá? Entre século 14 e 16. Então, se eu pergunto de você quando que o Renascimento surgiu, é essa a resposta que você tem que me dizer, tá? E o mais interessante é que o próprio Renascimento, ele não foi um movimento assim, fechadinho, não. Ele transpareceu em todas as áreas do conhecimento, tá? Então, agora você já pode pegar o seu marcador e escrever, melhor, destacar exatamente esse primeiro parágrafo. Pode marcar até vida terrena, porque aqui nós vamos ter um outro comentário de que esse movimento, renascimento, eu estou com renascentismo na cabeça, renascimento, ele promoveu uma grande mudança na maneira de se observar o mundo. E, gente, realmente, ele promoveu, tá? Nós vamos entender mais à frente até o classicismo. Ele teve característica fortíssima do Renascimento. Se você já chegou a estudar esta obra aqui, ó, Os Lusíadas, tá? Que eu tenho certeza que você estudou sobre os Lusíadas de Camões no primeiro ano do ensino médio, nós vamos observar que os Lusíadas, como uma obra marcada ali pelo classicismo, teve também influência do Renascimento. Tá? Eu não vou dizer por onde, mas o que eu posso dizer é que a questão dos deuses tem uma característica do Renascimento. Tá? Mas enfim. E aí nós vamos ter ainda o seguinte: a partir do momento em que a figura humana ela se torna o centro de tudo, tá? Dos interesses, de produções, o nosso material ele comenta isso, tá? O humanismo ele começa a transparecer dentro do Renascimento, tá? E aí você vai continuar, você vai fazer a sua leitura, tranquilo, estou apenas fazendo alguns comentários. Um comentário importante que você vai pegar seu marcador novamente e destacar é aqui, ó. O Renascimento teve início na Península Itálica, tá? Na Península Itálica. O Brasil ainda nem havia sido descoberto. Vamos ver, se nós temos o Renascimento, que aconteceu entre os séculos 14 e 16, qual foi o século que o Brasil foi descoberto? O século 16. Então, o Renascimento, quando ele estava no seu auge, o Brasil ainda não havia sido exatamente descoberto, tá? Agora, se você perguntar bem assim, mas professor, não teve alguma característica do Renascimento dentro do Brasil? Não chegou ao Brasil? Chegou, de alguma forma chegou, mas não no seu apogeu, tá? Se nós temos ali a descoberta do Brasil em 1500, e aí século XVI, não significa que nós pegamos o fim do Renascimento, mas o Renascimento ele não chegou ao Brasil como ele permaneceu na Europa. Tá? Nós temos ainda em 1500 no Brasil um período em que nem tínhamos literatura. Vale, inclusive, destacar que essa questão voltada ao descobrimento do Brasil, alguns pesquisadores não veem como, de fato, um Brasil sendo descoberto, porque aqui já havia morador, aqui já havia habitantes. Tá? Então, os colonizadores, eles apenas colonizaram, de fato. Olha esse outro pleonasmo, né? Colonizador, colonizaram. Colonizaram, mas
essa questão de descoberta, ela é um pouco duvidosa, porque aqui já havia habitante, consequentemente já havia uma cultura e não tinha nada a ser descoberto. Eles vieram trazendo uma outra cultura para dentro da nossa, tá? Mas essa questão de descoberta é um pouco duvidosa, tá? E aí algo a se refletir, a se questionar, tá? E aí nós temos ainda o seguinte, teve início na Península Itálica e nós vamos observar o seguinte, como são as divisões propostas por esse período, tá? Que são divisões que foram criadas por uma questão puramente didática. Nós temos o 300, 400 e 500. Quase não sai. Nós temos o 300 no século XIV, tá? Nós temos o 400 no século XV e nós temos o 500 no século XVI, tá? É importante que você já marque aqui, do Renascimento até 500, ok? Mas vamos continuar, nossa aula ainda não terminou não, tá? E aí nós vamos partir agora para o primeiro período do Renascimento, o 300, tá? Pegue seu marcador novamente, marque aqui, ó. A primeira fase do Renascimento foi denominada 300, informação importante para a nossa avaliação, por se tratar do século XIV, tá? 1301 a 1400, no qual todos os anos, com exceção do último, iniciam-se com 1300, por isso 300, tá? Aí depois nós vamos observar que ainda no século XIV, a sociedade europeia era fortemente influenciada pela Igreja Católica, é algo que nós não temos dúvida, né? Nós temos, inclusive, os estudos históricos para comprovar tal situação, tá? E era marcado também pela religiosidade, tá? Vejam, nós temos essa característica muito forte neste período, muito forte. E aí nós vamos entender, e eu gostaria também de que vocês pudessem refletir sobre o tradicional, tá? Nós temos uma palavrinha chamada cânone. Penso que seja uma palavra que vocês já devem ter conhecido, tá? O que significa cânone? Significa padrão. Eu vou dar um exemplo na literatura, tá? Nós temos o seguinte. Aqui eu tenho um outro livro. Eu sempre vou estar com o livro aqui, tá? Nós temos aqui Lucília, tá? José de Alencar. José de Alencar, ele pertenceu no Brasil ao movimento do romantismo. E ele pertenceu ao cânone. Tá? O cânone, vamos imaginar um círculo, e dentro deste círculo só autores consagrados fazem parte. O que estão dentro do círculo, nós vamos ter inclusive autores que não conseguiram entrar e são autores marginalizados. Professor, mas você pode exemplificar qual tipo de autor, ou qual autor ele é considerado marginalizado? As autoras femininas. Tá? As autoras femininas, em grande maioria, por exemplo, a 99%, elas não conseguem entrar dentro, olha, outro pleonasmo, entrar dentro, né? Elas não conseguem entrar no cânone literário, tá? Isso estou dando exemplo na literatura. Na arte tem? Tem. Nós temos, se você for parar para contar, quais são os autores, ou melhor, quais são as autoras femininas? Quase não tem. São pouquíssimas, tá? É algo assim de 1%. Então, é algo que já traz ainda desde o século XIII, século XII, é algo que vem desde ainda os primeiros cristãos, tá? Então você vai observar que esta questão do cânone, tá? De quem pertence ao padrão, não é algo 100% atual. Para você ter ideia, se você gosta de Harry Potter, tá? A própria J.K. Rowling, que é a escritora de Harry Potter, ela teve momentos, eu cheguei a comentar em algum momento da nossa aula, que muitas editoras fecharam as portas para ela, até que uma editora resolve publicar, mas desde que ela mudasse a autoria do livro, né? Então, o que ela resolve fazer? Colocar só as iniciais dos nomes, J.K. Rowling, tá? Ou seja, ela, uma escritora feminina, não pode ter o seu nome divulgado, senão não vai ser um sucesso na venda, tá? Mas foi o que a gente percebeu de uma maneira contrária. Mas até então ninguém sabia que Harry Potter era escrito por uma mulher, tá? E dentro da literatura brasileira, nós temos isso. Dentro da literatura portuguesa, nós temos isso. Dentro da arte, nós temos isso também, tá? E veja, por que eu comentei sobre toda essa parte voltada ao cânone? Porque a Igreja Católica, ela estabelecia também um cânone,
tá? Mas, veja bem, é um cânone que nós temos que refletir. O que era certo para a Igreja Católica iria para o céu, o que estava errado não iria para o céu. Então, essa é uma visão totalmente canonizada e totalmente tradicional, tá? Lembrando que nem sempre o tradicionalismo ele é aceitável, tá? Mas enfim, vamos continuar. Nós temos aqui uma outra situação. Os artistas não fugiam disso, a questão da religiosidade, tá? Produziam temas religiosos, inclusive é uma marca da arte renascentista, tá? Nós temos a religiosidade como eixo temático, tá? Os artistas do Renascimento, eles começam a retratar temas bíblicos em virtude da sociedade da época, tá? Nós vamos entender, inclusive, o conceito de naturalismo, que foi uma característica importante do movimento renascentista. Nesse momento, nós vamos ter um conceito de naturalismo, que eu vou deixar que você faça uma pesquisa, tá? Você pode pesquisar naturalismo no renascentismo, tá? Porque o naturalismo como movimento literário, por exemplo, no Brasil, é diferente, tá? E aí nós vamos ter aqui, um dos grandes nomes da pintura foi, durante o Trecento, foi Giotto, tá? Você pode pegar o seu marcador, destaque no século XIV até Giotto, tá? Informação importante. E aí nós temos aqui duas imagens. Vamos agora para essas análises semióticas, né? Nós temos aqui a Anunciação de Santa Ana e a Última Ceia de Giotto. Ambas, nós já percebemos aí uma característica forte da religiosidade. Ainda na Anunciação de Santa Ana, nós vamos observar aqui três figuras. Um anjo e duas pessoas que lembram pessoas religiosas. Observe o seguinte, que até na construção arquitetônica nós temos aqui os anjos aqui nessa parte alta. Então, nós vamos observar que essa parte religiosa ela era fortemente influenciável, tá? Uma consideração importante que eu quero que você pense é lá atrás, o fundo é azul. Por que o fundo é azul? Tá? O azul na literatura e na pintura representa a imensidão, tá? Se você for parar para pensar, o mar é de que cor? Azul, né? Se você olha assim para o horizonte do oceano, o horizonte do mar, você vai observar uma cor azul. Se você observa para o céu, a tonalidade que nós vamos encontrar é o azul. Então, este azul, ele vai representar a imensidão. Então, veja que até aqui a tonalidade azul, ela vai ser influenciável, porque se nós temos uma temática religiosa, significa, então, que a religião, ela tem uma amplidão, um tamanho imenso no universo. Sabe? Como se todos os ambientes, todas as pessoas estivessem imersas nesta imensidão, tá? Que aqui neste momento nós temos voltada à religião. Então veja que até a cor é importante para este momento, tá? Aqui eu vou deixar que você faça também essa análise, tá? Eu posso retornar com esta análise na nossa próxima aula, porque hoje, em virtude do nosso tempo, não vai dar tempo de terminar outro pleonasmo. Não vai dar tempo, né, de terminar. Mas isso não é um problema, eu sempre vou retornar a essas imagens, tá? Elas são importantes. Depois, aqui na próxima página, nós vamos ter algumas imagens aqui para você dar uma olhadinha. Eu quero que você olhe com muito zelo, com muito cuidado, tá? Faça a leitura desse material. Eu gostaria muito de que você pudesse ter muito carinho por esse material. O Renascimento é uma das abordagens mais interessantes dentro da arte, tá? Nós temos aqui, inclusive, a técnica do afresco, que hoje nós não vamos conseguir trabalhar na nossa aula, mas na nossa próxima aula eu vou voltar ao conceito do afresco, tá? Nós temos, inclusive, a técnica do afresco, né, que foi utilizada no 400 e no 500, tá? Nós vamos também trabalhar sobre essa imagem da criação de Adão. Com certeza eu vou fazer questão de trabalhar essa imagem na nossa próxima aula, tá? Porque ela é muito, muito, muito importante de ser analisada, tá? Tanto que ela influencia até hoje, gerações e gerações. Cantores como Ariana Grande já interpretaram canções voltadas a esta arte de Michelangelo, tá? Criação de Adão. Cara, você
pode perceber até uma situação engraçada. Deus, a figura de Deus, é que ela não toca no homem. Olha só, porque aqui eu não consigo dar zoom, mas nós vamos ver aqui que não toca, tem um vão aqui. Isso nos leva a pensar de que, mesmo Deus sendo representado aqui, apontando assim com o dedinho para Adão, Adão ainda é um ser imperfeito, inalcançável de chegar à posição de Deus, ou alcançar a posição, ou as características, as virtudes e qualidades de Deus, tá? Mas eu vou deixar para a gente fazer a nossa reflexão na nossa próxima aula, tudo bem? Vou pedir então que você faça essas leituras, faça a leitura do 400, faça a leitura aqui também desta página 13, tá? Você vai fazer uma leitura até a página 15, tá? Gostaria muito de que você fizesse até esta página aqui, que você realizasse estas leituras, tudo bem? Próxima aula, então, vou continuar a resgatar essas ideias. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco da aula de hoje, né? É preciso ter muita paciência para analisar essas imagens, mas tenho certeza de que será um estudo bem agradável, ok? Turma, então finalizo a minha aula por aqui. Encontro vocês na nossa próxima aula. Não deixem de realizar as atividades propostas e fiquem todos com Deus, tá? Tchau, tchau, turma.